Acaba sem acordo a primeira reunião por cessar fogo entre Rússia e Ucrânia. Países se comprometem a realizar novo encontro, enquanto mais ataques foram realizados. ONU faz reunião de emergência e fala em medidas coletivas contra ameaças à paz. E Itamaraty reforça a posição contra a guerra e pede cessar-fogo imediato. Já o presidente Bolsonaro defende neutralidade para o conflito e diz que não vê massacre do povo ucraniano. O Ocidente aumenta as sanções contra Moscou. Cerco econômico a Putin leva a correria de russos aos bancos. Após 2 anos do primeiro caso da Covid-19 no Brasil, o país avança na campanha de vacinação e vê registros de casos e internações diminuírem. Relatório aponta que mudança climática é mais rápida que a adaptação humana. Pesquisadores pedem ações urgentes para combater aquecimento global. Você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. Completados 2 anos do primeiro caso do novo coronavírus confirmado no país, o Brasil guarda na memória cenas de superlotação nos hospitais, falta de insumos e o drama das famílias de milhares de vítimas da doença. Embora as consequências sejam duradouras, como as sequelas deixadas pela infecção e os reflexos econômicos, dados epidemiológicos registrados nas últimas semanas mostram diminuição dos casos da Covid-19. Em 2020, um homem de 61 anos e morador de São Paulo recebeu o diagnóstico até então inédito depois de fazer uma viagem à Itália e apresentar sintomas respiratórios. Desde então, a pandemia avançou de forma rápida no país, que registrava até ontem mais de 28 milhões de casos e 649 mil mortes pela doença. A chegada da variante Ômicron trouxe outros desafios, com recordes de infecções e mais pressão sobre o sistema de saúde. O Brasil vive um novo surto de casos de Covid-19 desde janeiro, após o aumento da circulação da cepa identificada pela primeira vez na África do Sul e classificada como variante de preocupação pela Organização Mundial da Saúde por ser mais transmissível. Com a circulação da Ômicron, foram registradas 200 mil infecções diárias no mês passado. Segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, essa foi a primeira vez que isso ocorreu desde o início da pandemia. Em dezembro de 2021, os dados mostraram que cerca de 10 mil pessoas pegavam a doença por dia, um dos patamares mais baixos. A queda nos registros aconteceu no momento de um ataque hacker no sistema do Ministério da Saúde, que pode ter prejudicado a coleta de dados. Mas fato é que, passado esse período, novos casos dispararam. Agora, após semanas registrando mais de 100 mil novos casos diários, o Brasil apresentou quedas consecutivas das infecções desde o início de fevereiro. A média móvel está em 79 mil contaminações pela Covid por dia, de acordo com os dados divulgados pelo CONAS. No balanço anterior, por exemplo, eram 101 mil. Com isso, a redução é superior a 20%. Porém, o momento ainda é de cautela, segundo especialistas. O Brasil tem cerca de 82% da população parcialmente imunizada contra a doença, sendo que 72% das pessoas já estão com 2 doses e 29% receberam o reforço. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa. A campanha de vacinação para adultos começou no Brasil em janeiro de 2021, com a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para o uso da vacina chinesa Coronavac, feita em parceria com o Instituto Butantan, e da AstraZeneca, produzida pela Universidade de Oxford, em parceria com a Fiocruz. Em janeiro deste ano, foi iniciada a cobertura vacinal em crianças de 5 a 11 anos, com o imunizante da Pfizer. A guerra na Ucrânia. Segundo a Organização das Nações Unidas, mais de 500 mil pessoas deixaram o país desde o início da invasão russa há 5 dias. 102 civis foram mortos e 304 feridos, mas existe um consenso de que esses números são pelo menos 3 vezes maior. O Ministério do Interior ucraniano destacou que entre os mortos haviam 14 crianças.
No entanto, a Rússia insiste em afirmar que civis não são alvos da incursão militar e continuam irredutíveis em relação às exigências para um possível acordo de cessar-fogo. No 5º dia de operações militares, o Ministério da Defesa russo anunciou que já detém todo o controle do espaço aéreo da Ucrânia. A Rússia também reagiu às sanções do Ocidente ao impedir que 36 companhias aéreas operem no país. Várias explosões foram registradas próximas à capital Kiev no começo da tarde, assim que terminou a primeira reunião entre integrantes dos governos russo e ucraniano desde o início da invasão. As delegações se encontraram na vizinha Belarus. Os líderes Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky não estavam presentes. Uma segunda rodada de negociações ficou acordada. Segundo o integrante da delegação ucraniana, neste primeiro encontro, os russos foram tendenciosos e a reunião foi muito difícil. Por telefone, o líder russo demonstrou intransigência ao presidente francês Emmanuel Macron. Vladimir Putin enfatizou que um acordo só é possível se os interesses de defesa da Rússia forem aceitos de forma incondicional, incluindo a soberania sobre a região da Crimeia. Do outro lado, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu o cessar-fogo imediato e a saída das tropas russas. Ele assinou um documento solicitando a entrada da Ucrânia na União Europeia. Zelensky disse estar muito grato pela parceria, mas que a meta do país é ser igual e estar junto aos demais europeus. Просто спасайте ваши жизни. O governo da Ucrânia também anunciou hoje que vai libertar presos que aceitem lutar contra a Rússia e que vai conceder anistia aos soldados russos que entregarem voluntariamente suas armas. Em Nova York, teve início uma sessão especial da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre a guerra na Ucrânia. O encontro teve início com 1 minuto de silêncio. 1 minute of silent prayer or meditation. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse ser inaceitável a morte de civis, incluindo crianças. O embaixador da Ucrânia alertou que a Rússia é uma ameaça à paz e à democracia do mundo. E o embaixador da Rússia defendeu as ações militares e que elas foram distorcidas. Ele também culpou a Ucrânia pela crise, que não quis dialogar. E a China, maior aliada de Moscou e que tem se posicionado de maneira mais discreta, sem sanções à Rússia, disse durante a Assembleia da ONU que o mundo não quer uma nova Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia e que tal mentalidade deve ser abandonada, pois não há ganhos e todos perdem. E após o apelo do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, no fim da tarde, 8 países da União Europeia divulgaram uma carta aberta na qual pedem a abertura do processo para que a Ucrânia faça parte do bloco o mais rápido possível. A maioria dos solicitantes são do leste europeu. Hoje, o Japão anunciou sanções contra Moscou e contra o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko. O primeiro-ministro do Reino Unido voltou a criticar o líder russo, Vladimir Putin, e o Vaticano disse que pode mediar o conflito. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson afirmou que o anúncio do presidente russo, Vladimir Putin, de que colocaria sua força nuclear em alerta, visa desviar a atenção da forte resistência que suas tropas enfrentam na Ucrânia. Já para a OTAN, o alerta russo é irresponsável, é uma retórica perigosa. Segundo o secretário-geral da entidade, Jens Stoltenberg, o comportamento do líder russo só aumenta a gravidade da situação. O secretário-geral do Vaticano disse nesta segunda-feira que a Santa Sé está pronta para facilitar as negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia. Pietro Parolin reconheceu que a propagação do conflito é uma gigantesca catástrofe e um cenário assustador. Ontem, o Papa Francisco pediu a abertura urgente de corredores humanitários para permitir que civis ucranianos deixem o país em guerra. Repudia a guerra como instrumento de ofensa à liberdade de outros povos. E hoje, o Japão anunciou que vai aplicar sanções ao presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, aliado de Putin, e ao Banco Central da Rússia.
O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, considerou os atos da Rússia como uma violação da lei. O chefe do executivo pediu ainda que as potências ocidentais se mantenham unidas contra a tirania de Putin. O Japão também já tinha anunciado uma doação de 100 milhões de dólares para a Ucrânia. As sanções estão em sintonia com as pressões do G7, grupo das economias mais avançadas do mundo, do qual o Japão faz parte. No fim de semana, Estados Unidos, Canadá e a União Europeia anunciaram o bloqueio da Rússia no SWIFT. Especialistas apontam que essa seria a punição mais dura contra Moscou. Isso porque o SWIFT é um sistema de transferências internacionais que conecta bancos ao redor do mundo. As sanções dificultam o financiamento da guerra contra a Ucrânia e o uso de reservas russas em moeda estrangeira para estabilizar o rublo. Enquanto isso, nas maiores cidades russas, longas filas têm se formado na porta dos bancos. A população busca sacar recursos diante da crise financeira. Mas as retiradas significativas fragilizam o sistema bancário, que pode ficar sem fluxo de caixa e correr o risco de quebrar. E segundo o Itamaraty, pelo menos 80 brasileiros já deixaram a Ucrânia. Outros cerca de 40 embarcaram em voo com destino ao país. Há ainda 100 brasileiros cadastrados na Embaixada de Kiev aguardando a remoção para outros países. A saída tem ocorrido principalmente pela Polônia e Romênia. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, cerca de 500 brasileiros vivem na Ucrânia. O Itamaraty acrescentou que 8 servidores vão para Varsóvia, capital da Polônia, com o intuito de dar assistência para a retirada de brasileiros. A pasta disse ainda que eles já começaram a chegar à região. Há também funcionários da Embaixada Brasileira em Chernivtsi, perto da fronteira ucraniana com a Romênia. Hoje, a Embaixada do Brasil em Kiev divulgou novas orientações a brasileiros que ainda se encontram em Kiev e Kharkiv. Segundo o comunicado, não se deve tentar a travessia a pé ou de carro pelos postos de fronteira entre Lviv e a Polônia, onde ainda há riscos diretos aos viajantes. A principal recomendação é para que deixem o país prontamente, assim que considerarem seguro se deslocar até a estação central de trens dessas cidades rumo ao oeste. Durante discurso na Assembleia Geral da ONU, o Brasil voltou a condenar a invasão da Ucrânia pela Rússia. O embaixador brasileiro, Ronaldo Costa Filho, pediu uma negociação diplomática a favor da paz e ressaltou que a comunidade internacional precisa fazer o que for preciso antes que seja tarde demais. To save us from the scourge of war. O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que o Brasil irá adotar um posicionamento neutro em relação à guerra na Ucrânia. Ao ser questionado sobre o cerco que o exército russo faz à capital ucraniana, Kiev, ele disse ser um exagero falar em massacre. A reportagem é do nosso correspondente em Brasília, Afonso Marangoni. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, está passando o feriado de carnaval em Guarujá, no litoral de São Paulo. Hoje ele fez um passeio de motocicleta, atravessou de balsa em direção a Santos, passou por São Vicente e foi até a Praia Grande. O mandatário postou um vídeo cumprimentando apoiadores e uma foto tomando café da manhã. O presidente está hospedado no Forte dos Andradas, instalação militar que ele tem utilizado para períodos de descanso. Desde que assumiu a presidência, esta é a 10ª vez que fica no local. Ontem à noite, após visitar praias da região, Bolsonaro deu uma entrevista coletiva falando sobre a situação na Ucrânia. Ele disse que o Brasil deve continuar com uma posição neutra em relação à guerra provocada pela Rússia. Olha, nós queremos a paz, pela neutralidade queremos a paz e não queremos trazer um problema que cause sofrimento para a nossa população. Já temos problemas bastante sérios no Brasil. Eu não quero trazer mais problemas para o Brasil. Na contramão dos principais países do mundo, Bolsonaro reforçou que o governo não pretende tomar partido sobre a invasão russa. Para justificar a postura brasileira, ele citou, por exemplo, a importância da Rússia na venda de fertilizantes para o agronegócio. Recentemente, quando as tensões já eram grandes no leste europeu, Bolsonaro esteve em Moscou e se encontrou com o presidente Vladimir Putin. Questionado sobre o cerco russo a Kiev, o presidente disse ser um exagero falar em massacre. Você está exagerando a palavra massacre. Não,
Você está exagerando para essa massacre. Tá? Não há interesse, eu entendo, né, por parte de um chefe de Estado como o da Rússia, praticar um massacre onde quer que seja. Olha, pessoal, uma decisão minha, você pode trazer sérios prejuízos, não é econômico não, tá? Que é grave também, sério prejuízo para a agricultura no Brasil. E quando se fala em agricultura, fala-se em alimentação, para nós e para o mundo. O encarregado de negócios da Ucrânia em Brasília, Anatoly Tchak, recebeu as declarações feitas por Bolsonaro. Para o diplomata, o presidente brasileiro está mal informado sobre o que está acontecendo em território ucraniano. Ele acrescentou que o país do leste europeu vive um momento muito delicado, decidindo o futuro da Europa e do mundo. Só nas últimas 24 horas, 120 mil pessoas cruzaram as fronteiras da Ucrânia com os países vizinhos. O número de refugiados já passa de 500 mil. Muito triste, muito triste. A gente não tem solução de nada, do que fazer. Guilherme Smith é atleta do Zorya Luhansk, time ucraniano. Ele passou a última noite tentando sair do país. Com frio na madrugada, o jeito foi acender uma fogueira. Complicado, rapaziada. Ninguém faz nada por nós. Não sei o que fazer, não sabemos o que fazer na verdade. Sair da Ucrânia é o grande desafio do momento para a maioria que está no país. Mas depois de atravessar a fronteira, a jornada continua. Primeiro vem o alívio, mas logo mais perguntas. Para onde ir? Como? O que vai acontecer agora? Polônia, Hungria, Moldávia, Romênia e Eslováquia estão recebendo a maioria dos refugiados. Mulheres e crianças, principalmente, já que os homens não puderam deixar a Ucrânia para lutar contra a Rússia. Neste momento, os ucranianos não precisam de visto para entrar na União Europeia. A Alemanha prometeu hoje que vai acolher os refugiados ucranianos. Quem chega à Polônia, por exemplo, encontra comida, água e roupas. Os voluntários têm feito a diferença. Também há transporte disponível e de graça. E guerra, em tempos de redes sociais, tem ações assim. Gente que oferece carro, casa, carona. O Airbnb anunciou 100 mil alojamentos temporários para refugiados ucranianos com acomodações financiadas pela empresa e por doadores. É a guerra se espalhando. O Programa Mundial de Alimentos da ONU pediu hoje 570 milhões de dólares para dar assistência emergencial para a Ucrânia e os países vizinhos. O Brasil está geograficamente longe da guerra. São mais de 11 mil quilômetros de distância entre São Paulo e Kiev, por exemplo. Mas apesar de fora da rota imediata de fuga, o fluxo migratório ainda é incerto. O governo ucraniano fala em até 5 milhões de refugiados. Aqui na capital paulista, já há lugares pensados para quem foge do conflito. A gente tem a capacidade de receber, então a gente já tem um grupo de serviços à disposição, né? Então a gente já tem a casa de acolhida, a gente já tem o SIC do imigrante, quer dizer, a gente já tem um grupo de programas preparados para dar suporte a esses refugiados que cheguem. No Centro de Integração da Cidadania do Imigrante, além da hospedagem e alimentação, há serviços de documentação. A solicitação de refúgio é feita pelo Ministério da Justiça. Mas o professor Ricardo Genari, especialista em políticas públicas e relações internacionais, alerta que o acolhimento positivo, tanto no Brasil quanto fora, pode ter data de validade. Nenhum país, né, ele pode ajudar no começo, mas depois que termina o fato, ele fala, o que eu faço com esse pessoal? Tem um custo muito alto para o Estado e uma questão legal também muito grande. Você vê que o próprio Estados Unidos, até agora, ele não se manifestou abertamente no sentido de receber as pessoas. E agora à tarde, em entrevista à Rádio Jovem Pan, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que o Brasil vai conceder visto humanitário a cidadãos ucranianos que queiram deixar o país do leste europeu. Vamos agora ao comentário de Josias de Souza, que fala direto de Brasília. O Itamaraty e Bolsonaro precisam chegar a um acordo. A pasta das Relações Exteriores e o presidente lidam com a guerra entre russos e ucranianos agarrados a um princípio caro à diplomacia brasileira, a neutralidade, mas atribuem à palavra um significado diferente. A neutralidade de Bolsonaro tem simpatia pelo líder russo Vladimir Putin e torce o nariz para o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
A neutralidade do Itamaraty não impede a condenação da invasão da Ucrânia pela Rússia na ONU e permite chamar a atenção para a necessidade de calibrar as sanções que o Ocidente impõe ao Kremlin. Citando os fertilizantes que o agronegócio importa da Rússia como uma questão sagrada, Bolsonaro disse que o Brasil precisa adotar posição de equilíbrio. Os negócios com a Rússia são relevantes, mas o artigo 4º da Constituição não inclui os fertilizantes entre os princípios que adubam a política externa do país. O texto constitucional menciona a autodeterminação dos povos, a não intervenção, a solução pacífica dos conflitos, a independência nacional e a prevalência dos direitos humanos. Tudo isso foi violado pela Rússia ao invadir e bombardear a Ucrânia. De resto, a guerra já afeta o comércio global numa escala que vai muito além dos fertilizantes. Representante do Brasil na ONU, o embaixador Ronaldo Costa Filho votou no Conselho de Segurança da entidade, na última sexta-feira, a favor da resolução que condenou a invasão da Ucrânia pela Rússia. Nesta segunda-feira, em reunião da Assembleia Geral da ONU, o embaixador fez novas críticas explícitas à Rússia, antes de ponderar que ainda há tempo para interromper o que chamou de rápida escalada de tensões que pode colocar toda a humanidade em risco. A diferença entre a neutralidade do embaixador e a do presidente tornou-se explícita quando Bolsonaro reagiu a uma repórter que tratou os ataques da Rússia como massacre. O presidente disse que Putin não quer massacre e se referiu a uma guerra que já se alastra pelo mapa ucraniano como se fosse uma ação militar restrita a 2 regiões no sul da Ucrânia, onde, segundo Bolsonaro, em referendo, mais de 90% da população quis se tornar independente e se aproximar da Rússia. Bolsonaro lamentou, de resto, que o povo ucraniano tenha confiado a um comediante o destino de uma nação. Esse tipo de neutralidade não orna nem com as palavras do embaixador brasileiro na ONU, nem com a tradição da diplomacia brasileira. Bolsonaro fica mais próximo de países como Venezuela, Síria e Bielorrússia, os únicos que ainda expressam posição abertamente pró-Putin. Boa noite. Planalto em Foco com a comentarista Liliane Ventura. Afinal, a pandemia tirou férias? Bastou chegar o carnaval para o povo esquecer o pânico da peste. É fato que a mídia aliviou o terrorismo em cima do tema. Poucos dias atrás, crianças eram alvos de inoculação sob pena dos pais responderem ao conselho tutelar. Hoje, o que vemos nas ruas são pais com filhos sem proteção e ainda dispensando os acessórios exigidos para conter a disseminação da doença. Fotos estampadas nos maiores jornais do país revelam a obediência ao poder público que determinou, em algumas capitais, eventos fechados com capacidade de ocupação de 70% do local da festa. Já nas ruas, virou terra de ninguém. Para ser franca, eu não consigo entender essa matemática aí sanitária, já que o inimigo invisível não escolhe dia, hora ou local, mas é fato que a aglomeração, organismo com baixa resistência, provocados por ingestão de bebidas alcoólicas, noites mal dormidas e beijos compartilhados, é pedir para ser visitado por esse infeliz e por outras bactérias de ocasião. Eu não vi nenhuma campanha de prevenção ou cuidado para os foliões. Também não ouvimos os boletins atualizados diariamente nos telejornais sobre os números de internados e óbitos pelo país. O carnaval, que no meio cristão é conhecido como Festa da Carne, tem como tema a ideia de subversão da ordem, na qual as coisas deixam de ser o que são para temporariamente assumirem seu inverso. Outra explicação pode ser que as máscaras caíram mesmo e o controle social ficou escancarado. Boa noite. O conflito na Ucrânia gerou consequências não somente no mercado europeu e norte-americano, mas também na economia brasileira. Os impactos por aqui atingem diferentes áreas, desde o preço da gasolina até o comércio de grãos.
Enquanto a Rússia articulava o início da guerra, o Brasil, por outro lado, lutava contra o aumento da inflação, que terminou acima dos 10% em 2021. As previsões para este ano variavam entre 5,5% e 6%. Entretanto, os números devem mudar por causa do conflito no continente europeu. O IPCA, Índice de Preços ao Consumidor, atingiu 0,54% em janeiro, o maior número para o mês desde 2016. O motivo principal foi o preço dos alimentos, que também deve sofrer reajustes por causa do impacto nas exportações dos países envolvidos na crise geopolítica. Bom, acho que o maior impacto, né, da questão comercial são os fertilizantes, né? Isso como algo direto. Por quê? Porque o Brasil é o maior importador de fertilizantes do mundo e o país que o Brasil mais importa é a Rússia, com cerca de 1/4 de tudo que a gente importa. O milho está entre os produtos que serão afetados por causa das tensões na Ucrânia, uma vez que a nação é responsável por cerca de 16% das exportações globais. E o trigo, Rússia e Ucrânia exportam 30% dos grãos comercializados em todo o mundo. A Rússia também responde por mais de 10% da produção global de petróleo. E na semana passada, a cotação do barril da commodity ultrapassou a casa dos $100. Na avaliação de analistas financeiros, o preço pode chegar a $150, a depender dos desdobramentos do conflito. E quem sentirá os efeitos no bolso são os consumidores nos postos de combustíveis, pois a tendência é que a Petrobras repasse esse aumento no valor da gasolina. Durante crises políticas, um movimento natural dos investidores é a busca por segurança e consequente fuga para ativos mais estáveis por causa das incertezas no mercado. O resultado disso é a queda nas ações e alterações no câmbio, principalmente nas cotações do dólar e do real. Então, a primeira coisa é que o dólar se fortalecerá em relação a todas as moedas, principalmente em relação ao Brasil, que é um país emergente e que, portanto, tem uma vulnerabilidade maior sob o ponto de vista dos investidores, né? Com isso, a nossa moeda sofrerá sucessivas desvalorizações até que esse episódio tenha o seu encerramento. O Brasil, enquanto país dependente de capitais internacionais, sentirá a redução no fluxo estrangeiro, fato responsável por pressionar a inflação. Deste modo, a expectativa é de alta na taxa de juros e redução do ritmo de crescimento da economia nacional, o que impacta diretamente em renda e emprego. E ainda sobre a guerra na Ucrânia, o repórter Luciano Penteado tem ao vivo as últimas informações direto da redação do Jornal da Gazeta. Boa noite, Luciano. Boa noite, Laerte. Boa noite a todos. Pois é, o presidente americano Joe Biden disse agora há pouco na Casa Branca que os americanos não devem se preocupar com uma eventual guerra nuclear. A Casa Branca também disse que não há interesse por parte do governo americano de entrar em conflito com a Rússia. Essa frase foi interpretada como uma resposta ao que tinha dito o presidente russo Vladimir Putin para que as forças nucleares do país, no caso a Rússia, ficassem em alerta. O Tribunal Penal Internacional de Haia confirmou também agora há pouco uma abertura de uma investigação sobre a situação na Ucrânia. O promotor Karim Khan disse estar convencido de que supostos crimes de guerra quanto crimes contra a humanidade foram cometidos no leste europeu. Nós temos imagens muito impactantes de satélite que mostram um comboio militar das tropas do exército russo indo na direção da capital Kiev. É um comboio de cerca de 27 quilômetros de extensão, ou seja, 27 quilômetros de veículos, de tanques militares e que estão, de acordo com a imprensa, se movimentando rumo à capital Kiev. A expectativa e temor da comunidade internacional é que nas próximas horas possa haver conflito na divisa do município, da cidade de Kiev, o que poderia levar à tomada da capital ucraniana. Bom, e eu encerro dizendo que na própria Rússia
muitos protestos e manifestações contra Vladimir Putin têm ocorrido e se intensificado. Quase 6.000 pessoas foram detidas em Moscou por participarem dessas manifestações contra a invasão na Ucrânia. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Luciano. Bem, veja a seguir, FIFA proíbe a Rússia de disputar eliminatórias e... A invasão à Ucrânia também traz prejuízos no âmbito esportivo. A FIFA suspendeu a Rússia da repescagem das eliminatórias e, consequentemente, da Copa do Mundo do Catar. A entidade já proibiu a seleção de jogar em território russo e de usar símbolos como bandeira e hino nacional. Já a UEFA cancelou a final da Liga dos Campeões, que seria disputada em São Petersburgo, na Rússia, e transferiu o jogo para Paris. E a etapa de Moscou da Fórmula 1 também foi cancelada pela Federação Internacional de Automobilismo. Por sua vez, o Comitê Olímpico Internacional recomendou às federações das modalidades que excluam atletas da Rússia e de Belarus de todas as competições. Torneios internacionais de judô, boxe e esqui previstos para este ano já foram suspensos. Esses boicotes levantam um debate sobre a prática conhecida como sports washing, quando os governos usam a visibilidade de eventos esportivos para supostamente limpar a violação de direitos humanos. A Rússia teria usado isso para inflar a popularidade de Vladimir Putin com os Jogos Olímpicos de Inverno em Sochi em 2014 e com a Copa do Mundo de Futebol em 2018. A suposta estratégia também é apontada em países não democráticos que, segundo a comunidade internacional, violam direitos humanos. Como exemplo está o Catar, sede da próxima Copa, e países árabes que cediam corridas da Fórmula 1. Estádios futuristas no meio do deserto, tecnologia e conforto de encher os olhos. Não é de hoje que o Catar, país mais rico do mundo em renda per capita, é acusado de sports washing. Isso significa usar o esporte, no caso a Copa do Mundo, para supostamente limpar a violação de direitos humanos, como explica Ahmed Ben-Shensi, diretor da Human Rights Watch no Oriente Médio. O termo sports washing, particularmente falando do Oriente Médio, significa quando alguns regimes praticam ações opressivas contra aqueles que discordam deles. E fazem isso organizando eventos esportivos com muita mídia e publicidade em volta deles, com a intenção de promover uma imagem melhor desses locais, mascarando as violações que acontecem por lá. O Catar é uma monarquia ultraconservadora. Mulheres são presas se fizerem sexo ou engravidarem fora do casamento. O mesmo destino, prisão, tem os homossexuais. Casais do mesmo sexo não podem demonstrar afeto em público. As acusações vão além. Segundo a Anistia Internacional, mais de 6.000 operários teriam morrido durante as obras da Copa em situações análogas à escravidão. Seleções como Alemanha, Holanda e Noruega já protestaram contra a primeira Copa do Oriente Médio. Essas reações têm ido além do futebol. A Fórmula 1, por exemplo, terá este ano 3 provas em países não democráticos do Oriente Médio: Bahrein, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. A maneira como esses países árabes lidam com questões sociais tem levado a manifestações até mesmo das grandes estrelas da modalidade, que vão correr nessas pistas. Do Catar, o mega campeão Lewis Hamilton usou um capacete nas cores do arco-íris e na Arábia Saudita disse não se sentir confortável em um país que viola direitos humanos. Transformar a imagem, que pode estar manchada com alguma guerra ou com alguma forma de estabelecimento político de ditadura, e com o esporte colocar uma camada de uma visão
positiva em cima de tudo isso. A organização da Copa diz que tem melhorado as leis trabalhistas e que todos os turistas do mundo, incluindo mulheres, homossexuais, pessoas de outras crenças, são bem-vindos ao país. Isso é muito irônico. Você abre uma exceção por um mês, mas o resto do tempo o mundo fica bem com um país que oprime seus habitantes por causa da orientação sexual ou identidade de gênero. Isso não é legal. Para custear a Copa, o Catar vai gastar mais de R$1 trilhão. Se o esporte é negócio, qual seria o legado dessa troca? Pode ter certeza que se a Copa do Mundo é no Catar dessa vez, ela é muito por questões comerciais e financeiras, assim como vai ser a próxima nos Estados Unidos. Não seria ninguém estar lá colocando dinheiro pesado nisso para não ter um retorno. O que nós estamos falando é, façam eventos esportivos, são coisas boas, eventos culturais também, mas não use isso para distrair a atenção do mundo para os direitos humanos. Porque esse é o nosso trabalho, não deixar as pessoas serem distraídas pelas coisas que vocês fazem. A ONU fez um alerta hoje ao mundo. Um relatório apontou que a mudança climática é mais rápida que a adaptação humana. Relatório do IPCC, o painel sobre mudança do clima das Nações Unidas, aponta que impactos já são irreversíveis em alguns ecossistemas e que países não fazem o suficiente para se proteger de desastres que virão à medida que o planeta continua a se aquecer. Os autores do relatório dizem que esses impactos estão acontecendo muito mais rápido e são mais generalizados do que os cientistas esperavam há 20 anos. Os especialistas alertam ainda que ações urgentes são necessárias para lidar com riscos das mudanças climáticas. O documento diz que para evitar a perda crescente de vidas, biodiversidade e infraestrutura, é necessária uma ação ambiciosa e acelerada para se adaptar às mudanças climáticas, com cortes rápidos em emissões de gases do efeito estufa. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, chamou o relatório de um atlas do sofrimento humano e uma acusação condenatória de liderança climática fracassada e alertou que o atraso significa morte.